BATV. Oferecimento Aniversário Cipolate. Compre, concorra. Olá, a partir de agora você acompanha as notícias da região e do estado aqui no BATV. Veja os destaques desta edição. Vai ser enterrado amanhã o garoto de 4 anos que morreu atropelado por uma caminhonete que invadiu a calçada onde ele estava com a mãe. A gente vai falar de economia. Em 2021 já teve 10 variações no preço dos combustíveis no país. Foram 7 aumentos e 3 reduções. E ainda o perigo dos animais soltos nas rodovias. Em Eunápolis, um homem morreu depois de bater a moto que pilotava num cavalo. A morte do meu sogro foi justamente por causa de um animal que estava solto. Então, assim, hoje ele poderia estar aqui com a gente por causa desse animal, ele não está mais com a gente. Isso e muito mais a partir de agora. Boa noite. Eu começo falando da tragédia que aconteceu em Pau-Brasil. Vai ser enterrado amanhã o corpo de Enzo Gabriel, de apenas 4 aninhos. Ele morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete. O acidente aconteceu neste local ontem à noite por volta das 7h30. Enzo Gabriel, de apenas 4 anos de idade, foi atropelado e não resistiu. Segundo informações de familiares, ele, a mãe dele e uma amiga da mãe estavam descendo essa rua no momento do acidente. A caminhonete perdeu o controle da direção e atingiu o menino brutalmente. Ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. Segundo informações de moradores, 2 pessoas estavam dentro do carro, um homem e uma mulher na direção que não tinha habilitação. Mais informações, mais detalhes sobre esse caso ainda nesta edição. E a polícia de São José da Vitória prendeu 3 mulheres, uma delas gente grávida, e um homem esta tarde, acusados de vários furtos em Arataca e Camaquã. Somente em Camaquã foram 3 furtos e câmeras de segurança registraram o momento em que uma das mulheres entra no escritório de um sacolão e rouba uma bolsa. Tá aí a imagem para você. Essa bolsa tinha R$400 e outros pertences. Segundo a polícia, os acusados vão responder pelos crimes de furto e formação de quadrilha. O grupo deve ser trazido aqui para Itabuna ainda hoje. O motociclista morreu depois de bater a moto num cavalo. O acidente foi ontem à noite na BR-367 em Eunápolis. O vigilante Gélio Geraldo Marque, de 72 anos, que trabalhava em uma empresa que fica a 6 quilômetros de Eunápolis, morreu quando estava voltando para casa. O acidente aconteceu aqui no quilômetro 81 da BR-367, já no perímetro urbano de Eunápolis. De acordo com testemunhas, Gélio estava em uma moto e bateu em um cavalo que estava solto na pista. Na hora do acidente, 3 animais estavam na pista, segundo informações de um vigilante que trabalhava em uma empresa em frente ao local do acidente. Gélio teria desviado de um, mas atingiu o outro. Abalados, familiares do motociclista pediram aos donos dos animais para terem mais cuidado e um reforço na iluminação desse trecho da rodovia. Além de ter animais, o local é muito escuro, não dá para ver nada. Uma moto, o farol é pequeno, clareia só na frente. Lateral, vem um animal, como veio, o meu pai acabou. Infelizmente, meu pai foi a óbito por causa de um animal e da iluminação da via. Gente, vocês que têm animal, pelo amor de Deus, mantenha preso, sei lá, faça qualquer coisa, porque a morte do meu sogro foi justamente por causa de um animal que estava solto. Então, assim, hoje ele poderia estar aqui com a gente por causa desse animal, ele não está mais com a gente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só este ano, 7 acidentes provocados por animais soltos na pista foram registrados aqui no Extremo Sul. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que sempre faz a retirada dos animais que encontra na pista e tenta localizar os donos. Ano passado, mais de 250 retiradas foram feitas nas rodovias. Em 2021, até agora, foram 140. Se não for possível recolher e identificar o proprietário,
nós vamos pelo menos afastar esse animal para longe da rodovia para que ele não coloque em risco ali as pessoas que fazem uso da nossa rodovia. E isso mostra também a necessidade que os proprietários se conscientizem que eles podem ser responsabilizados civil e criminalmente por isso. A orientação para os motoristas e motociclistas é que eles reduzam a velocidade sempre que encontrarem animais soltos na pista. Quando anoitece, a gente já tem a necessidade de reduzir a velocidade por não ter o mesmo campo de visão do que no período diurno, né? Então, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. E ao visualizar um animal na rodovia, a primeira reação vai ser a frenagem, vai ser frear, né? Mas caso a pessoa não consiga frear, porque visualizou esse animal muito em cima, uma das orientações que a gente dá é tentar passar ali pela parte traseira do animal, porque a reação natural do animal vai ser ir à frente, né? Então, esses seriam alguns cuidados que já auxiliariam aí diante de uma situação como essa. Um inquérito policial foi aberto para tentar identificar e responsabilizar os donos dos animais que provocaram o acidente. Falando agora de economia do bolso da gente, o preço da gasolina aqui na região está lá em cima e os consumidores não estão nada satisfeitos. Do início do ano até agora, o preço do litro do combustível já aumentou 7 vezes. Ele está bem comum, mas acostumar, ninguém acostuma. O tal do aumento no preço do combustível está deixando o consumidor irritado em Itabuna. Isso é um absurdo. Aí um pai de família do jeito que está, para poder com um salário mínimo sobreviver, está difícil, né? Dá essa assustada porque hoje é muito imprevisível, né? A gente acorda sem saber realmente qual é o preço do combustível, né? Não saio mais com o carro com a mesma habitualidade que eu saía e usava antes, principalmente final de semana. Neste posto, o litro da gasolina está custando R$ 6,08 e R$ 5,08 o litro do álcool. Toda hora tem variação de preço. Ademir colocou hoje R$ 10 de gasolina. Ele disse que tem que abastecer aos poucos, para não pesar tanto no bolso. Justamente mesmo porque eu tenho um outro veículo, que é a moto, então a gente tem que fazer uma divisão, entendeu? Porque eu preciso dos dois veículos, esse para trabalhar e a moto também para trabalhar. Economia, porque com um veículo só tá difícil, imagina com dois. Em 2021, já teve 10 variações no preço dos combustíveis no país. Foram 7 aumentos e 3 reduções. O reajuste total desse ano chegou a atingir 41%. Algo que está mexendo e muito com o orçamento do consumidor. O secretário executivo do Sindicombustíveis Bahia, Marcelo Travassos, explica que os constantes reajustes acontecem por causa da política de preço adotada pela Petrobras. Desde 2016, passou a estabelecer de forma bem clara e oficial a paridade de preço com o mercado internacional, que é o preço do barril do petróleo. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, e o câmbio interno, ou seja, o dólar, a cotação do dólar internamente. Essa última alta da gasolina já foi repassada pelos postos das principais cidades da região. Em Teixeira de Freitas, o preço da gasolina comum está variando de R$ 5,85 a R$ 6,19. Em Ilhéus, o litro da gasolina, que custava em média R$ 5,93, agora é encontrado por até R$ 6,08. Marcelo Travassos explica que essa variação do preço médio praticado é uma determinação interna de cada mercado e que vai de acordo com a realidade da região. A região de vocês, aí de Ilhéus e Itabuna, vocês têm uma base de distribuição em que o produto chega através de rodovia. Tá? Na região de Jiquié, essa base já recebe o produto através de dutos. Isso tudo tem um impacto em uma estrutura de custo específico, que é o transporte, mas não é necessariamente o que vai fazer com que o nível de preço de uma região para outra tenha diferença. O que vai fazer é a pressão interna do mercado nessas regiões. Oferta e demanda. Isso é que vai fazer com que na ponta exista uma variação. Josenildo, que é mototaxista, disse que fica difícil trabalhar com todo esse sobe e desce de preço. Porque para nós que trabalha, precisamos, né? E para a gente, assim, que todo está abastecendo todo dia direto, tá muito horrível, tá caro, tá um absurdo. Desse jeito aí nós não aguenta. Muito complicado mesmo.
Há 5 anos, o Museu Indígena de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália, está fechado por falta de reformas. Além da estrutura comprometida, fotos e objetos que ajudam a contar a história do país ficaram danificados. Eliette é catarinense. Esteve no Museu Indígena de Coroa Vermelha em 2010. 11 anos depois, ela voltou ao local com as amigas. E, para surpresa, o cenário está bem diferente. É muito triste ver que hoje está assim e que o nosso país não investe realmente na preservação da nossa cultura, né? O Museu Indígena, inaugurado em 2000, fazia parte dos monumentos comemorativos aos 500 anos do Brasil. Mas há 5 anos fechou por falta de reformas. Nesse tempo fechado, a estrutura foi deteriorando. Parte do telhado caiu. Algumas portas foram quebradas. Alguns bens vandalizados. E o mato se espalhou pelo local. Essa porta foi arrombada e tudo foi dilacerado e algumas coisas levadas e outras quebradas. Uma empresa foi licitada pelo projeto Bahia Produtiva da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, para reestruturar o museu. As obras foram orçadas em R$358 mil. O contrato foi assinado no dia 18 de maio. A partir daí, a empresa tem um prazo de 45 dias para começar a reforma. A obra compreende apenas a reforma da parte física do museu. Não está incluída a reestruturação do acervo. Após a reforma, os índios vão ter que reestruturar o acervo, porque a maioria das esculturas, fotos e objetos que ajudam a contar a história do país estão deteriorados. A associação espera que o museu reformado e reaberto possa atrair ainda mais visitantes para o Parque Indígena, local onde fica o museu. Pataxó que vive do turismo, uns vivem da pesca, outros vivem, do artesanato, então a gente depende do turismo. Os administradores do Parque Indígena pedem ainda a ajuda do Poder Municipal para que a Prefeitura possa arcar com a revitalização da cruz de madeira e com a reestruturação do muro do museu. É bom para a gente, para a nossa associação, para os colaboradores também, vai gerar algum trabalho, mas para alguns indígenas, também para o visitante visitar o museu, conhecer a história da nossa nação brasileira, que é exatamente aqui que vai ser contada tanto no museu, tanto na nossa aldeia Coroa Vermelha, onde foi celebrada a primeira missa no Brasil. O prefeito de Santa Cruz Cabrália disse que na próxima semana vai se encontrar com as lideranças indígenas para ouvir os pedidos citados aí na reportagem. Falando agora, gente, de uma visita inusitada que apareceu na casa de uma moradora no loteamento Rio Jardins, no distrito de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália também. É isso mesmo, um bicho preguiça. Olha só, a moradora disse que o animal apareceu pela manhã e está até agora aí nessa grade. A CIPA de Porto Seguro disse que uma equipe deve ir até o local resgatar o bicho preguiça ainda hoje. A seguir, tem mais notícias desta sexta-feira com Fernando Sodac, só que direto do estúdio em Salvador. Tchau, tchau.